Fala, quinto ano, meus queridos, que prazer enorme estarmos aqui todos juntos, todos reunidos para falar de conhecimento. Vamos embora, então? Sejam todos muito bem-vindos, seja da rede municipal de Miracema, seja de fora da rede de Miracema, mas são nossos alunos, são os nossos queridos visitantes também, porque educação é isso, educação é democracia, educação é para todos nós. E é disso que Miracema está falando, gente. Falo aqui da Secretaria, do prédio da Secretaria Municipal de Educação de Miracema, e estamos acompanhando aqui a nossa aula online, para você que quer entrar, que quer entender como é que funciona, mas está vendo aí pelo Face, não entende muito bem, vai descobrir agora como acionar e acionar também a nossa plataforma super democrática para todo mundo assistir, até para mim, Simone, que não sou da rede, até para você, querido, que não é da rede, tá juntinho aqui com a gente sem problema nenhum. Olha lá na nossa tela. Estamos no ano 2021, na semana 16, período de 24 a 28/5. Hoje é a aula do dia 26/5. Sou Simone Marquito e vamos falar de polígonos e triângulos, os primeiros núcleos. Gente, sempre vem ali também uma sugestão, vocês vão ver mais para frente aí, sugestões para você entrar também na nossa plataforma. Não deixa de entrar não, que você vai acompanhar. Tranquilidade, olha lá na nossa tela. Tá procurando a gente no YouTube? Educação Miracema, é o que você vai colocar no YouTube, ó. Vai aparecer lá, Educação de Miracema, quinto ano, somos nós aqui. Não se esqueça de se inscrever. É importantíssima a sua inscrição. Para quê, gente? Para que o YouTube compreenda o quanto vale essa ferramenta nesse momento tão difícil para a educação, nesse momento tão difícil para tantas famílias brasileiras, passando por uma situação da qual nós nem imaginávamos que seríamos, né, acometidos, que é a pandemia. Mas a educação está aqui, a educação de Miracema está aqui fazendo o papel dela, que é democratizar, que é viabilizar de várias formas, não é só essa aqui não, tá? São várias formas, várias maneiras que a educação de Miracema, na nossa personificação aí do nosso secretário Charles Magalhães, está levando aí para todo mundo, para todos nós, né? Essa pessoa de vassoura aí voando sou eu, tá? Dê essa oportunidade para vocês estarem me vendo de bruxa. Tô brincando. Vamos embora lá para o Google, gente. Você quer entrar na plataforma. Ô, produção, eu tô nessa ou nessa daqui? Obrigada. Você, senão ficou uma doida olhando para outra. Você quer entrar, caro colega, na nossa plataforma. Lógico, você quer entender do que se trata essa aula aqui ao vivo, não é isso? Então, entra na plataforma. Como é que você faz isso? Já entendeu do YouTube, agora você vai entender da plataforma. Olha lá no Google, gente, na nossa tela. Miracema EAD 2021. Atenção, por favor, para o ano, para você não entrar errado, show? Vai entrar lá, ó, Sistema EAD Municipal, Prefeitura Municipal de Miracema, você vai clicar, meu querido. Clicou lá, pá, olha o milagre acontecendo, tu vai encontrar a plataforma. E lá vai estar escrito lá qual é o segmento que você quer entrar e qual é a série que você vai entrar. Você vai encontrar sem dificuldade nenhuma. Seu segmento é o Fundamental 1, você vai encontrar lá o quinto ano, vai clicar em consultar, vai aparecer a sua parte da plataforma, meu bem. Apareceu lá, olha a aula de hoje, dia 26/5, quarta-feira. Mas a aula de quinta, Simone, de sexta, já estão lá? Já estão lá, as duas aulas. Então, se encontra tudo, do que já passou e do que virá essa semana, sem problema nenhum. O que a gente vai falar hoje, gente? Nós vamos fazer a atividade 3, disponível na plataforma, polígonos e triângulos, e fazer a atividade 4, disponível na plataforma, os primeiros núcleos. Vamos embora partir? Hoje, vocês estão vendo que eu estou mais acelerada, não vou dar tempo ficar aqui enrolando para você pegar o seu material, mas corre lá e pega lá para você fazer o seu cabeçário. Gente, o nome completo, nome da escola direitinho, coloca, por favor, a data de hoje bem direitinho, não deixe de colocar o nome daquele professor, professora, aquela pessoa maravilhosa que está lá com você, seja na aula remota, seja na aula presencial, seja na aula online, ele está em todas. É esse daí que você vai colocar o nome, esse professor que é do babado. Certo? Vamos começar lá com a gente? Geometria, polígonos, triângulos, vamos nessa? Olha lá, gente.
Podemos nomear os polígonos de acordo com o seu número de lados. Veja abaixo o nome dos principais polígonos. Nós temos de 3 lados, que é o triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octágono, certo? Octógono. Vamos nos alertar aos triângulos. Olha lá, triângulo é todo polígono que tem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, certo? Facinho da gente entender, ele tem 3 lados, ele tem 3 ângulos e ele tem 3 vértices. Tranquilo para nós, show? Olha lá, classificação quanto aos lados e suas características. Então, a gente já entendeu aqui o quê, gente? Que triângulo, ele tem diferenciações entre si. Basicamente, ele acorda no seguinte, ele é uno numa coisa, que ele precisa ter três lados, ele precisa ter 3 ângulos, ele vai ter 3 vértices, é isso que ele está falando ali. Isso aí é para todo triângulo. Mas será que eles têm sempre a mesma medida? Aí é que está a questão. Olha lá. Um triângulo que possui apenas 2 lados da mesma medida é chamado triângulo isósceles. Olha lá. Esses 2 lados aqui, gente, estão iguais. O terceiro, não. Um triângulo que possui os 3 lados de mesma medida é chamado triângulo equilátero. Os 3 são iguaizinhos, mesma medida. E um triângulo que possui os 3 lados de medidas diferentes é chamado de triângulo escaleno. Ele possui 3 lados de medidas diferentes. Então, esse é diferente desse, que é diferente desse. Então, eu tenho, na minha formação, 2 triângulos que têm os 2 lados iguais, eu tenho o triângulo que tem os 3 lados iguais, e eu tenho o triângulo que tem os 3 lados diferentes. Certo? Para cada um, seu respectivo nome. E vamos lá. Vamos conhecer também o triângulo retângulo, que recebe esse nome por apresentar 90 graus em um de seus ângulos internos. Então, onde que está o 90 graus aqui? Ó? Aqui não é, olha lá o 90. É onde forma esse quadrado aqui. Certo? Polígonos, atividades. Vamos pintar as figuras fechadas de acordo... Eita, Simone. Vamos pintar as figuras fechadas cujo contorno seja formado por segmentos de reta que não se cruzam. Então, eu preciso... Olha o que o meu enunciado está pedindo, que não é nada demais. Vamos pintar as figuras fechadas cujo contorno seja formado por segmentos de reta que não se cruzam. Olha lá, que não se cruzam. Aqui se cruza, gente? Eu preciso dos que não se cruzam. E aí eu vou pintar, então, aqueles que não vão se cruzar. Show? Número 2. Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Número 1. Então, gente, não é de ligar, quinto ano, prestando atenção. Número 1. Triângulo escaleno, triângulo isósceles e triângulo equilátero. E aí eu te pergunto, quem é que tem os 3 lados da mesma medida? Olha lá no seu texto explicativo e coloca dele lá. Quem é o triângulo que os 3 lados de medidas diferentes? E o triângulo que tem apenas 2 lados da mesma medida. Está aí no textinho que a gente começou falando, é só voltar aí que você vai encontrar, tá? Não deixa de fazer olhando, não tenta adivinhar não, que não dá certo, não. Número 3. Meça os lados de cada um dos seguintes triângulos e escreva abaixo os nomes de cada um deles. É a mesma coisa que você está fazendo aqui, você vai fazer aqui. Qual que é o escaleno, qual que é o isósceles, qual que é o equilátero, e você vai colocando ali. Lembra? Tem triângulo que tem a mesma medida de todos os lados, tem triângulo que a mesma medida está somente em 2 e tem triângulo com as 3 medidas diferentes. Você vai lá e escreve, meu querido quinto ano. Número 4. Complete as informações
estudadas. É uma figura plana, fechada, limitada por segmentos de reta que não se cruzam. O que é que não se cruzam? B. É todo polígono que tem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, que a gente começou falando lá na aula, né? O que é um triângulo? Olha lá. E letra C. O representa 90 graus em um dos seus ângulos internos. Dá uma voltada lá, né, para você ver qual é a figura, tá aí no seu texto, qual é a figura que apresenta, em um dos vértices, estava lá a figura, ó, que apresenta aqui o de 90 graus. Dá uma olhadinha atrás, vocês vão achar. Número 5. Pinte de vermelho o triângulo equilátero, de verde o triângulo isósceles e de azul o triângulo escaleno e de amarelo o triângulo retângulo, que era desse que a gente estava mais ou menos comentando aqui. Então, em cada um deles, gente, já viu aqui o 90 graus, você já sabe o que você está falando. Tem nem erro aí, né? E aí você volta lá, qual que é cada um? Você tem um triângulo, né, que tem a mesma medida, 2 medidas diferentes no outro, e no terceiro, as 3 medidas são diferentes, certo? Conseguimos caminhar com precisão nessa questão? É só voltar lá, gente, ó, voltou no seu texto, que você vai estar encontrando todos eles, olha lá. Primeiro, a última questão lá, olha lá, quando ele fala, né? O que é um triângulo? O que é todo tipo que tem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices? Né? Que polígono é esse? Qual o nome desse polígono? A gente já viu que é o triângulo. Os tipos de triângulo, olha lá. Triângulo isósceles, quando ele tem os 2 lados de tamanhos iguais e um diferente. Um triângulo que possui os 3 lados na mesma medida é o equilátero. Todos os 3 lados têm a mesma medida. E o escaleno é quando todos os 3 lados têm medidas diferentes. Certo? Aí é só exercitar. Você vai exercitando. Faz o seu dever. Volta lá no enunciado. Volta ali no texto que vem te apresentando a atividade, vem te apresentando esse conceito, que é exatamente assim, meu 5º ano querido, que nós vamos gravar aí para identificar depois que tipo de triângulo a gente está falando. Que bobagem, Simone. Para que eu vou querer identificar isso? Por quê? Porque quando você estiver lá na frente lendo aí um triângulo equilátero, você já sabe o que é. Você já não vai ter dúvida. Você vai poder estar lendo aí qualquer... E principalmente, gente, coisas envolvendo atualidades. Quantas vezes aí você que tem internet acompanha aí novidades saindo no YouTube, né, de pesquisas, de falas, da própria física, falando de coisas diferentes, né? E aí você, com conhecimento desses nomes, você consegue entender o texto muito melhor, não tenham dúvidas disso. Fechado, então? Tá simples o de geometria hoje, tá? Vamos partir para o nosso... Vamos partir para o nosso aí de história, certo? Muda aí o seu pensamento aí, desliga um instantinho matemática, vamos entrar lá em história, que quem conseguiu, quem foi acompanhando aqui já fez junto com a gente, mas quem não acompanhou também vai deixar para fazer no final de tudo, não tem problema nenhum, porque está muito simples, é só voltar lá no texto que vai encontrar tudinho, tá? Sem dúvida nenhuma. Vamos para a nossa história, gente? História, os primeiros núcleos. Com a sedentarização, surgiram as primeiras aldeias. Vamos lembrar lá que lá no começo nós éramos nômades, então a gente estava caminhando, né, em vários espaços. Por quê? Porque a gente vivia de uma maneira que nos dava, né, o vínculo com o nosso local de moradia era o vínculo de sobrevivência. Então, se eu já utilizei a pesca ou a caça ali e preciso mudar, né, se eu vou buscar
só da forma de colheita a minha subsistência, não de plantio, então eu estava tendo sempre que me realinhar no local de moradia, buscando outros lugares, né? A partir do momento que vem, né, uma outra maneira de viver, aí a gente passa a ser, né, a gente passa a se fixar, certo? Esses primeiros núcleos populacionais surgiram no período neolítico. Essas aldeias eram formadas por grupos familiares e contavam com casas feitas de pedra, barro e madeira. Passaram a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais. A fixação desses grupos em um mesmo local gerou grandes mudanças na forma de organização social. Os espaços de moradia começaram a ser construídos próximos aos campos de cultivo. No início, atividades como plantar, colher, cuidar dos animais, caçar e produzir ferramentas eram realizadas por todos. Com a necessidade de melhorar a produção, diversas soluções foram sendo elaboradas, como a construção de diques para irrigar áreas mais distantes da margem do rio. A sociedade começou, então, a dividir e organizar o trabalho, gerando um processo de especialização. Então, gente, se no começo nós aprendemos, né, a desenvolver várias habilidades por conta da maneira de viver, quer dizer, a gente estava saindo, né, entrando no sedentarismo, mas a gente estava saindo do nosso processo nômade, e isso não se dá de uma hora para outra, né? A gente começa, então, a reorganizar a forma de viver, né? A gente começa a alterar a nossa logística, e isso leva muito, muito, muito tempo. A gente está falando aqui no texto, parece que foi assim, deixei de ser nômade, né, me fixei, eu, minha família, agora mudou tudo. Não é assim que funciona, é muita tentativa e erro, muita tentativa e erro, né? Não é, o espaço de tempo entre uma coisa e outra é enorme. Né, você vai ver aí que vão levar décadas e décadas e décadas, e vão levar centenas de anos, muitas vezes, para que a gente consiga realmente dizer assim, saímos de um conceito, né, para passar a viver num outro conceito. Isso é complicado, sim, complicado que eu digo, leva um tempo muito grande, né? E aí, nesse momento que a gente está nessa transição, né, onde todo mundo fazia de tudo, a gente começa a dividir atividades. E a gente começa a perceber, eu digo a gente, né, porque são os nossos antepassados, né? É dessa forma que a gente conseguiu chegar aqui hoje, é dessa forma que a gente está nessa situação, nessa forma de viver que a gente está hoje. Por isso que eu digo nós, né? São os nossos ancestrais aí, ó. Então a gente passa daquele processo de fazer tudo conflitando com o fato de estarmos parados agora num lugar só. Então, começam a se formar grupos, né? Grupos familiares, eles começam a interagir de forma fixada ali e começam a dividir as tarefas, porque começam a perceber que dessa forma a gente agiliza, né? A gente se aprofunda naquilo que a gente está fazendo. Então, a gente agiliza o que a gente pretende colher de benefícios. E dito e feito. E é dessa forma, então, que surge, como o texto está colocando para a gente, a especialização, certo? Olha lá. Nesse período surgiu, por exemplo, o trabalho do pescador, do agricultor, do artesão, do guerreiro, entre outros. Todos esses fatores desencadearam uma necessidade de organização e controle da produção e, consequentemente, de uma organização social. Com isso surgiu também a figura de um líder responsável por organizar essas relações. Esse momento marcou a formação das cidades. As primeiras cidades surgiram na região da Mesopotâmia. Então, gente, o que a Mesopotâmia vem trazendo aí para a gente, né? Uma nova formação baseada, então, nesses agrupamentos de aldeias que se formaram inicialmente, se a gente for falar, né, do momento em que nós nos fixamos, né? Então,
Por que se forma cidade? Porque com as especializações, ou seja, quando começam a surgir novos trabalhadores, né, mais direcionados a um único assunto, a gente passa a ter um rendimento maior. E aí, esse rendimento maior, em tantos setores diferentes, precisa ser administrado. Com essa necessidade de administrar tudo isso, é que surge, então, o líder. Né? Ele vem com essa função de organizar socialmente aquele grupo que está ali colocado. E é assim que se formam, então, as nossas cidades. Segue uma imagem, representação de como teria sido a cidade de Catal, uma das mais antigas, formada há cerca de 9.000 anos na região da Mesopotâmia, na atual Turquia. Olha lá, gente. Olha lá na nossa imagem como é que teria se formado uma das primeiras cidades, né? A ideia da cidade. Os estudos arqueológicos apontam que as primeiras atividades agrícolas se deram há aproximadamente 10.000 anos, e eu me achando velha, vai vendo, na região próxima ao Mar Morto. Em outros locais do nosso planeta, o processo também ocorreu, porém em diferentes tempos. Há 8.000 anos na Índia, há 7.000 na China, há 6.500 na Europa, 5.000 no continente africano, há 4.500 nas Américas. O principal produto cultivado eram os cereais, especialmente trigo e cevada, além de variados tipos de milho e batata. O domínio da agricultura se deu de forma gradativa, ou seja, aos poucos foi se aperfeiçoando. Os homens e mulheres foram aprimorando também as técnicas de produção agrícola ao selecionar as melhores plantas para determinado solo. Essa revolução também é conhecida como Revolução Neolítica, pois marca o processo de transição da vida de caça e coleta nômade para o sedentarismo agrícola, possibilitando, inclusive, o aumento da população em grande escala. Então, o que a gente observa ali? Primeiro, que há uma variação muito grande na história do nosso planeta Terra sobre as conquistas humanas, né? As nossas conquistas como sociedade. Ela não se dá de forma linear, muito pelo contrário. Você vê que a gente tem variações aí de 10.000 para 4.000 anos, né? Da formação de cidades, de sociedades e de cidades. Então, isso mostra que a gente não é linear, ou seja, não acontece tudo ao mesmo tempo no nosso planeta, né? Entre nós humanos. Há diferenças nesse processo. E é muito importante a gente estar observando que o texto traz aí para a gente, é justamente aquilo que a gente estava falando. As coisas não se dão de uma hora para outra. Existe um processo que a gente pode chamar aqui de pesquisa, né? Que é onde, quando você pensa em se tornar, né, fazer parte de um grupo sedentário, fazer parte de um grupo fixado, justamente você precisa, se você vai fazer isso, né, foi a nossa decisão, a partir disso, a gente precisa lançar mão de tentativas, né, de pesquisas, ainda que dadas de outra forma, de uma forma muito diferente da que a gente trabalha hoje. Mas a gente precisa buscar essas tentativas, e é isso que a gente faz lá atrás. Se eu vou me fixar, como é que eu vou encontrar a batata que antes eu só coletava na natureza? Agora não, agora eu vou plantar, eu vou colher uma quantidade que diz respeito ao meu planejamento para a minha cidade. E aí a criação dos meus animais já não pode ser feita de qualquer maneira. E aí eu preciso de animais para abate de uma quantidade que vá trazer benefícios à minha comunidade. Então, tudo isso é um processo, né, que foi desenvolvido por nós, né, pelos nossos. Nós desenvolvemos essa metodologia nova de vida, né? E o que fica aí de muito importante é isso. É justamente a gente pensar
que foi com esse esforço, foi com essa visão, né, de pesquisa, de busca, que a gente conseguiu se tornar aí um grupo fixado, né, um grupo sedentário, né, um grupo que mora, que reside naquele lugar e que desenvolve o próprio lugar. Né? Ele não abandona e vai para uma outra instância, então ele desenvolve o próprio lugar. Aí há de se pensar que começam a haver desenvolvimentos aí em muitas áreas, né, de abastecimento, inclusive. Vamos lá dar uma olhada. A organização das cidades. O sedentarismo, a agricultura e a domesticação de animais possibilitaram o armazenamento de produtos, prática até então impensável nos grupos nômades. Ao fixarem-se em um só local, precisaram planejar o consumo e cuidar do plantio. Traçavam também relações com os outros grupos, efetuando trocas culturais e comerciais. Assim surgiram, nas primeiras cidades, novas formas de organização social, visto que as atividades desenvolvidas eram completamente diferentes daqueles que predominavam no campo. Os excedentes eram transportados para as cidades e lá eram comercializados ou transformados em novos produtos, fazendo surgir novos grupos e relações sociais entre os seus habitantes e o meio rural. Na Mesopotâmia, há cerca de 6.000 anos, existiram grandes cidades como Ur, Urik e Eridu, tomara que eu esteja falando certo. Elas foram fundadas pelo povo sumério e tinham características arquitetônicas comuns. Uruk foi a maior cidade do período, ou uma das maiores cidades do período. Ela era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e comerciais. E também tinha um exército e um sistema de administração pública. E a tia Simone está sem óculos, o que causa uma grande dificuldade de compreensão, está entendendo? Mas o que o texto está trazendo ali para a gente? Está falando das 3 maiores cidades. Como que essas cidades elas trabalhavam e se correspondiam, né? Os excedentes, elas planejavam aquilo que a gente estava falando, elas vão planejar essa ação tanto no que diz respeito à agricultura, como no que diz respeito aos animais, né, ao trato com os animais, para abate, para tudo isso. Então, isso tudo, a agropecuária passou a ser dinamizada segundo a necessidade daquele grupo. Mas aí você está numa cidade onde você tem uma alta produção, né? Teve o excedente da produção leiteira, vamos falar aqui de leite. Teve o excedente de leite. O que você vai fazer? Olha lá o que eles estão falando. Aí passaram a transformar aquele produto. Então, eu tenho leite em excesso, eu vou fazer o queijo. E aí, todo esse processo, né, essas especializações das quais a gente estava falando, começam a se ampliar ou a se aprofundar. Porque aí essas relações passam a um outro patamar, a se dar de outra forma, né? E aí é necessário reorganizar e estar sempre assistindo essa movimentação. E isso é que torna uma cidade um ser vivo, né? Nós não somos prédios e asfaltos hoje, ou naquela época nós não éramos meios de produção, nós não éramos um caminho, nós não éramos casas, não se trata disso, muito pelo contrário. Então, o que nós éramos ali, o que nós somos hoje? Orgânicos, com vida, né? As coisas mudam, elas se aprimoram sempre, sem cessar. A cidade ela é um pulsar. Se a gente for trazer para hoje, ou mesmo para a época, mas para hoje, a cidade ela é o pulsar do nosso país. Ela é onde nós nos encontramos,
né? Ela é onde nós acontecemos. A cidade, ela é uma das instituições, uma das formações sociais mais importantes que surgiu até hoje na humanidade. É aqui que a gente faz e acontece, né? Então, essa é a história de uma das organizações mais importantes que, com certeza, a gente tem hoje, né, cravado no nosso coração, que é a cidade. E quantas pessoas não falam da sua cidade com carinho? Né? Trazendo aqui para a nossa, todas as cidades são importantíssimas, mas como que nós aprendemos a amar Miracema, a cuidar de Miracema, né? A ter por ela um zelo muito grande? É uma cidade... para quem ainda não conhece, é uma cidade muito bonita, é uma cidade preservada, é uma cidade extremamente acolhedora. Então, isso vai ser a fala dos que aqui estão. Por quê? Porque realmente é uma instituição importantíssima, né, que foi fundada lá atrás, que é a cidade. Vamos lá nós agora? Primeiros assentamentos e cidades, vocês estão vendo aqui um mapa, onde mostram aqui. Vocês vão conseguir ver a legenda melhor do que a tia. Olha lá. A nossa legenda aqui, gente. Os egípcios de vermelho. Mesopotâmios, estamos aqui de rosa. E aí a tia já não consegue ler nada. Gente, eu estou precisando de um óculos enorme. Agora é com você. O que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? Vamos pensar aí. O que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? Se não é o fato, né, de quando nós vamos optando por deixarmos de ser nômades e passarmos a ser sedentários, né? É nesse momento aí que se formam as primeiras aldeias. Nessa transição, né, as famílias começam a se instalar e a desenvolver o local onde elas passam a residir, certo? Número 2, quais eram as principais atividades realizadas nas primeiras aldeias? Está lá no nosso texto. Quais eram as principais atividades realizadas ali? Né? Para a nossa subsistência, certo? Como eram as nossas casas? Número 3, em relação à formação das primeiras cidades e das atividades nelas realizadas, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. O desenvolvimento da agricultura possibilitou os grupos humanos tornarem-se sedentários. O desenvolvimento da agricultura proporcionou o aumento da população. Com o aumento da população, formaram-se as primeiras cidades. O domínio da agricultura se deu de forma rápida. O sedentarismo, a agricultura e a domesticação de animais não possibilitaram o armazenamento de produtos. Então, isso tudo aí a gente foi falando ao longo da nossa atividade, gente. Tudo isso aí já foi respondido aqui na nossa fala, né? O que agilizou, o que possibilitou, como foi importante para nós, olha lá, o domínio da agricultura, mas ela se deu de forma rápida. Ela foi muito importante. E com ela, com esse domínio, nós passamos a estar sedentários, né? Nós passamos a fixar num lugar só. A partir dessa fixação e dessa produção especializada, houve um aumento da população. Então, vamos lá, todas as perguntas estão também no nosso texto, tudo que a gente está falando aqui, e que fica essa importância, né? Muita gente não concorda, não percebe quando a gente fala da importância da cidade, mas ela é muito importante para nós, sim, né? Então, com todo o nosso carinho aqui, com todo o nosso amor a todas as cidades, né, fica aí um beijo enorme para a nossa Miracema, onde essa rede está aqui estabelecida, sempre avançando, sempre olhando pelos seus. Fica um beijo enorme para vocês aí, gente, até sexta-feira.